intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, o nosso corpo e a nossa alma semelhantes ao da Virgem Maria. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Eu quero ir além desta passagem de hoje e não só meditar sobre a acepção das pessoas, mas na verdade falar de um tema que para nós é extremamente caro e que é o que vai dar fundamento à nossa obra, que é a amizade espiritual. Só me lembro de uma coisa quando eu era criança. Minha mãe, ela fazia parte de um grupinho de círculo bíblico, da Teologia da Libertação. Então, eles faziam nas casas grupinhos, né? E ela tinha um grupinho de amiguinhas, de senhorinhas que rezavam com ela a vida inteira. E me lembro, quando era criança, de ter ouvido esse testemunho da minha mãe, que esta passagem foi lida em uma das reuniões. E vocês sabem muito bem que o comunismo, ele trabalha exatamente com a inimizade entre os humanos. Jamais a amizade, a inimizade, a divisão entre as classes. Estabelecimento de diferenças e critérios para as relações. Então, na cabeça deles, os ricos são opressores e os pobres são humilhados. Os pobres só podem ser amigos dos pobres e os ricos só são amigos dos ricos. Jamais no comunismo um rico deveria ser amigo do pobre, porque eles dividem as classes de pessoas, né? E nesse grupinho, que claro tinha fundamento na teologia da libertação, mesmo que elas não soubessem, graças a Deus, né, esta passagem foi lida. Então minha mãe, que coordenava o grupinho, fazia lá a pergunta, né, e cada uma dividia aquilo que pensava do texto. Então, o texto é exatamente isso, eu queria ler de novo. Diz assim: pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, é o rico, e também um pobre com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo: vem sentar-te aqui à vontade, enquanto diz aos pobres: fica aí, de pé, ou então senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizeste então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino de Deus que prometeu aos que o amam? Então minha mãe leu o texto e perguntou para as senhorinhas: o que as senhoras acham, né? O que deveria ser feito se acontecesse isso na nossa reunião? Chegasse um rico aqui, não é, bem vestido, e um pobrezinho chegasse aqui, como que vocês fariam? Cada uma deu a sua opinião. Eles gostam de opinar também. Só que uma deu a resposta assim: eu diria pro pobre sentar aqui, perto de mim, e o rico eu mandava ele sentar no chão. Não é também divisão de classes e acepção de pessoas?
não é a mesma coisa? Para dizer que não, eu não bajulo os ricos. Então eu mando o rico sentar no chão, no meu pé, e mando o pobre sentar na frente, ela dizia. Porque na cabeça dela era impossível estabelecer um vínculo de amizade verdadeira entre os filhos de Deus. Porque, claro, na teologia da libertação, que tem raiz no comunismo, a ideia é divida as pessoas em classes e coloquem elas para brigar. Enquanto não houver a revolução, os pobres não triunfam. Mas, na verdade, não são os pobres, é a ideologia. Eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar da possibilidade de uma verdadeira amizade entre as pessoas. Porque na palavra de Deus, no início da carta de São Tiago, ele diz: meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus glorificado não admite acepção de pessoas. O fundamento da relação entre os cristãos é a fé no Senhor Jesus Cristo que está glorificado. Se nós pensássemos qual é a origem de qualquer amizade verdadeira, nós só poderíamos dizer é Jesus Cristo. Ele é o fundamento de todo o amor de um pelo outro. Não existe verdadeira amizade sem que haja esse terceiro no meio de nós. Nós nos amamos, é verdade, e queremos uma família espiritual. Nós não nascemos do mesmo sangue. Vocês não estão obrigados a mim e nem eu a vocês. Vocês são filhas da Maria. Vocês são obrigadas a ela. Se é boa mãe, se não é boa mãe, ela é a mãe de vocês. Não tem como romper isso. Mas eu não estou ligado a ela pelo vínculo do sangue. O meu vínculo, o meu amor por ela se trata do meu amor que é fundado em nosso Senhor. O que nos vincula é Deus. O que pode vincular aquele rico mais rico e o pobre mais pobre é Deus. É possível que nosso Senhor seja o princípio e o fim de toda e verdadeira amizade. Não há família espiritual, não há fraternidade, não pode se chamar de irmãos aqueles que não creem em nosso Senhor como princípio e fundamento da verdadeira amizade. Para nós cristãos, isso é definitivo. Não tem como fundar a nossa amizade, o nosso vínculo de caridade, se não for em nosso Senhor. Muitos de nós estamos dividindo anos a vida. Penso um casal que já tem 10 anos de casado e a maior parte dele viveu unidos a nós espiritualmente. Uma irmã, uma freira, ou vocês que estão chegando como vocacionados, são anos que nós vamos dividindo a vida nessa terra para um dia chegarmos à verdadeira comunhão no céu. E o que nos vincula nessa terra é o amor que nós temos por Deus. É o fundamento, o princípio da amizade. O próprio termo amizade, o fundamento dele é na palavra amor, amitícia. O fundamento do termo amizade vem do fundamento do termo que reflete o amor. Por isso, amigo é chamado o grande guardião do amor. Se eu te amo, eu guardo esse amor no mais profundo do meu coração. E se você me ama, isso para mim é um tesouro, eu guardo no meu coração. Um amigo que não guarda o amor do amigo não pode se chamar amigo. Nós não podemos nos chamar irmãos em Cristo, amigos em Deus, família espiritual, se nós não conseguirmos guardar o amor um do outro no mais profundo do nosso coração. Quando alguém diz, Frei, eu te amo, e essa expressão, ela é muito bela em Deus. Isso está guardado em Deus. Cada um tem o seu lugar dentro do nosso coração. No centro dele está Deus, como o Rei Supremo do nosso amor, da nossa caridade. Mas em volta do amor de Deus existe um espaço enorme no nosso coração, que pode caber milhares de irmãos. Quanto mais o Senhor for o fundamento da nossa verdadeira caridade, tudo que está em volta de nós, se ordena, tudo que está ao nosso entorno, todas as pessoas que chegam encontram o seu lugar dentro de nós. E nós guardamos como um precioso dom, porque é um tesouro, como diz a palavra de Deus. No livro dos Provérbios, no capítulo 17, Salomão diz, o amigo ama sempre. O amigo não escolhe a hora de amar, ele ama sempre e guarda esse amor. São Jerônimo diz que uma amizade que um dia pudesse se apagar, não poderia ser chamada de verdadeira amizade, porque a amizade verdadeira ela tem fundamento em Deus, e Deus não morre.
como o amor dele não morre em nós. Por isso pode ir embora. Pode ir embora da fraternidade, não tem problema. Se o amor era verdadeiro, ele vai permanecer, mesmo que você não esteja aqui. Porque o que nos espera não é este mundo, não são as relações neste mundo, é o céu. E talvez alguém pode ir embora chateado, não gostei disso, não gostei daquilo, não me senti assim, não me senti assado. Entenda, se o amor foi verdadeiro, ele não morre, ele vai permanecer. Mas se ele não era verdadeiro, ele vai se apagar. Então nós buscamos o fundamento da verdadeira amizade. Tem um beato chamado Euredo de Rivaux. Ele escreveu sobre a amizade espiritual. Ele dizia: existem 3 tipos de amizade. Uma carnal, né? Um tipo de amizade carnal, uma mundana e uma espiritual. A primeira, a amizade carnal, ela é baseada no afeto. Então, uma coisa que desde o início dessa fraternidade eu sempre falei e falo, dos apegos afetivos. Eles não são fundamento da amizade. O fundamento da amizade é o amor de Deus. E aí sim, fundado no amor de Deus, você pode ter o amor afetivo. Mas se o princípio é o amor afetivo, este apego vai destruir a verdadeira amizade. O segundo, ele diz, é a amizade mundana, que é baseada nos bens temporais, nos interesses desse mundo. Então vamos nos unir para conseguir determinado objetivo. É a ideia dos comunistas. Os ricos só são amigos dos ricos, porque têm interesses. E se um pobre quer ser amigo de um rico, logo dizem, é interesseiro. Isso acontece muito nesse mundo. Pessoas que se aproximam de outras por interesses. Como dizia uma filha uma vez, Frei, eu achei que fulana de tal fosse minha amiga, mas bastou que eu perdesse o meu carro que ela se afastou de mim. A amizade dela estava baseada na minha possibilidade de ter um carro e levar ela para cá e para lá, né, para as festas, e a gente saía junto. Quando eu perdi o carro, nós perdemos a amizade. Ela foi se afastando, se afastando, se afastando. Quantas pessoas querem se aproximar, não é, por um interesse, e quando não vem aquele interesse correspondido, se afastam. E de longe, muitas vezes, atacam. Mas atacam por quê? Porque não foram correspondidos naquilo que queriam. Não é porque buscava amizade. Buscava alguma coisa que queria. E como não foi satisfeita naquilo, foi embora. E ataca a outra pessoa de longe, porque não acredita que ela é verdadeira amiga. Por isso é difícil para os jovens estabelecerem verdadeiros vínculos de amizade, e aí é onde vai tudo muito mal, porque se a amizade é baseada só nos afetos, nós imediatamente confundiremos as relações. Às vezes você busca um amigo e termina num namoro que não é namoro. Na verdade era uma amizade. Só que nisso o mundo gera desastres. Você perde pessoas boas, você perde pessoas que Deus colocou do seu lado. Muitas vezes por uma incompreensão do que é amizade. Pergunte para um jovem de meia idade, de 30 anos, você tem um verdadeiro amigo? O que é a verdadeira amizade? E muito dificilmente ele conseguirá responder. Uns dirão, são os afetos. Alguém que eu me senti profundamente vinculado afetivamente. Outros dirão, não, a gente se relaciona por necessidade. Lá no trabalho, são os meus amigos do trabalho, mas só no trabalho. Então não é amigo. Colega de trabalho no máximo. Trabalhei 30 anos com uma pessoa, muito bom. Nós saímos, vamos juntos, fazer a festa do trabalho, tudo mais. Lá no trabalho conversamos, nos alegramos. Mas a minha vida é minha, a dele é dele. Isso não é amizade. A amizade nos obriga à doação de algo que nos compromete. Por isso ele diz, terceira forma da amizade, que é a espiritual, ele diz, é desejada, procurada. Não porque se intui um ganho de qualquer ordem terrena. Não porque se alcança alguma coisa desse mundo. Não tem uma causa que lhe permaneça externa. Alguém diz, mas por que você ama tal pessoa? Eu amo porque amo. Ah, mas ela pode fazer isso para você? Pode, mas não é isso que fundamenta o meu amor por ela. Amo porque me senti atraído por aquela pessoa. Amo aquela pessoa. Ele diz, mas tem valor em si mesmo.
a amizade espiritual, o valor dela está nela, não está em qualquer outra coisa. Está exatamente no amor. O que nos vincula? O amor. Por isso nós nos encantamos um com o outro. E não tenham medo disso. Nosso Senhor não tem medo de olhar no olho das pessoas. Não tem medo de se aproximar delas. O que fundamenta o amor de Deus pelas pessoas são as pessoas. Não são aquilo que aquelas pessoas podem fazer por nós. Né? Por isso nós deveríamos ter sempre esse grande desejo no nosso coração de nos encontrar, de encontrar outro, de ver o outro. Me encanta ver os meus filhos. Alguém dizia, eu estou com saudade do Senhor. Eu falei, não adianta, eu tenho saudade sempre. Mesmo quando eu estou com vocês, eu tenho saudade. Eu tenho saudade de uma coisa que nem eu conheço. Mas é que está dentro de vocês, é do amor que está dentro de vocês. É disso que eu sinto saudade. Porque se for verdade esse amor, ele é de Deus. Então eu encontro Deus dentro de cada pessoa que Deus me leva a amar. E é claro que eu quero me encontrar com ele, com ela. Né? Então eu não tenho medo disso, de me encantar por alguém porque eu vi o amor dentro daquela pessoa e eu quero aquilo. Mas eu não estou obrigando ninguém a me dar nada. Nada. Eu não quero nada externo que você possa se sentir obrigado a me dar. Se quer ir embora, eu vou sofrer? Claro que eu vou sofrer. Mas se foi amor verdadeiro, pode estar muito longe. E ainda assim eu me sentirei amado, mesmo sofrendo. Não importa. Nós temos que aprender esse tipo de amor. Porque é esse amor que liberta o nosso coração. É esse amor que impede os medos de nos aproximar dos outros. É esse amor que nos impede, não é? Muitas vezes, de viver aquela depressão, aquele sofrimento, aquela tristeza profunda, porque fulano não correspondeu ao que eu esperava. Mas eu não espero que ele corresponda a nada. Eu só quero que ele ame. Ame, e esse amor será correspondido. Mas não precisa amar só aquela pessoa. Ame quem está à sua volta. Né? Em certo sentido, aqui nós poderíamos dizer Deus é a amizade. Beato Eurédio diz, Deus amicitia est. Deus é a amizade, porque São João diz, quem permanece na amizade permanece em Deus, Deus permanece nele. Quem está em comunhão com Deus, por esse vínculo de amizade, que é isso que o estado de graça nos permite, voltar à amizade de Adão, aquela amizade perdida. Deus passeava com Adão no Éden e eles conversavam. Mas o que Adão tinha para falar com Deus, que Deus já não soubesse? Ou o que Deus tinha para revelar ao coração de Adão, que ele conseguisse suportar de Deus? Veja, Deus e a criatura. É possível a amizade entre o rico e o pobre? É. Para nós cristãos é. E o vínculo que une é a misericórdia. Deus e o pobre. A miséria e a misericórdia. É possível se encontrar os dois abismos? É possível. No amor. Por isso, Deus, amicitia est, Deus é o vínculo de caridade. E existem vantagens na amizade. A primeira grande vantagem da amizade, de ter um verdadeiro amigo, é que a amizade ela tempera suavemente, né, todas as virtudes, sepulta dentro de nós aqueles vícios terríveis que nós vemos sozinhos, sofrendo. Se eu tenho um verdadeiro amigo e posso dividir com ele, muitas vezes eu adquiro força interior. As adversidades se tornam menos duras. Claro, eu estou passando pela doença, sou eu que estou passando, é no meu corpo que dói. Mas quando eu sei que tem um amigo que divide os meus sentimentos, não a dor do corpo, porque ele não pode sofrer junto comigo a dor do corpo, mas quando eu sei que ele divide os meus sentimentos de medo, de angústia, de tribulação, eu me sinto fortalecido, mesmo sofrendo. Seria diferente aquele sofrimento na solidão. O medo, a tristeza, a angústia na solidão. É diferente de sentir o medo, a tristeza e a angústia em comunhão com o coração de alguém que você sabe. Ele está ali, mesmo que só podendo rezar, que é o maior vínculo que pode se estabelecer entre os corações, a comunhão verdadeira, a oração. É fonte de alegria, de prosperidade. Um amigo quer bem ao amigo, sempre. Um amigo ama sempre, como diz Provérbios. No livro do Eclesiástico diz, um amigo é um remédio para a vida. E é verdade que é. Quando nós estamos profundamente abatidos, a memória
do amor, do coração daquelas pessoas que nos querem bem, é suficiente para nos revigorar. Quando nós entramos em tristezas profundas, seria bom fazer memória das verdadeiras amizades. O problema é que, me parece, elas têm diminuído muito no mundo. E quando nós procuramos a nossa volta, nós não encontramos, isso nos assusta. Porque nós não sabemos o que vai ser amanhã. A amizade é uma espécie de forma de vida santa, e é isso que eu queria para a nossa fraternidade. Uma forma de vida, a vida espiritual, a amizade, a família espiritual. Não é que eu sou feliz quando eu estou junto com os irmãos lá na comunidade, não. Eu sou feliz por eles mesmo quando eu estou muito longe deles. Eu sou feliz porque Deus me deu um lugar, Deus me fez comunhão com alguém, e eu não me sinto só. Mesmo que eu tenha que fazer sacrifícios para estar com esses irmãos, às vezes abdicando do meu tempo, abdicando dos meus filhos, muitas vezes até de me divertir um pouco sozinho, eu me sinto atraído. Às vezes eu vou lá para me cansar. Você vai de novo, trabalhar de novo, é isso mesmo. Mas não é pelo trabalho que eu vou, é pelos irmãos que Deus me deu. É por fazer junto com eles. Tem uma forma de vida. Beato diz, no vínculo da amizade, tudo é fonte de alegria. Tudo dá uma sensação de segurança, de doçura, de suavidade. Tudo é fonte de alegria, até o cansaço, até a pobreza, até as dificuldades que se passam, até os confrontos, que são necessários. Existe verdadeira amizade sem se confrontar muitas vezes, sem muitas vezes até colocar diante do amigo qual é o defeito dele. Mas o amigo sempre faz isso, com fundamento no amor. Nunca para ferir o outro. Nunca para destruir o outro. Suaviza, dá doçura, dá segurança. Talvez aqui, muito importante, a segurança que uma verdadeira amizade nos dá. Isso é muito necessário hoje. Saber que eu não estou só. A certeza de que se eu precisar, alguém está lá por mim. Não existe verdadeira amizade entre pessoas más. Então nós temos que parar de pensar que a vida daquelas pessoas que está cheio de amizade em volta por interesse, que é uma vida boa, e eu estou sozinho. Eu nunca pensei nisso. Aquilo é pura ilusão. É pura ilusão. Quando vier a hora da prova, os amigos vão embora. Então quando vocês veem os jovens sorrindo, fazendo festas, aquele barulho todo, aquela amizade toda, entendam. Se não tem o fundamento no amor de Deus, não é amizade. E a prova virá quando? Quando vier a tribulação. A verdadeira amizade espiritual tem como base a pureza de intenção, o governo da razão e o freio da temperança. Lembra, tem um provérbio chinês que diz: quer saber se alguém é seu amigo verdadeiro? Come um saco de sal com ele. Comer sal não é fácil. E um saco de sal é mais difícil ainda. Então tem que ser devagar. É um dia depois do outro. Não se faz uma verdadeira amizade em um mês. Comer um saco de sal, bota o dedo lá, depois bota o dedinho lá. Temperança, ele diz. Entendam, por que vocês entraram na fraternidade? Não precisa despejar imediatamente tudo o que vocês são, pensando, se eu falar tudo que eu sou, eu vou ser amigo de todo mundo. Não, pode deixar Deus fazer. Por isso vocês têm acompanhamento vocacional. Por isso tem vocacional 1, 2, servos. Alguém diz, mas o Frei dá muita atenção para os servos e pouca atenção para os vocacionados, o que é uma grande mentira, né? Eu dou muita atenção para os vocacionados e pouca para os servos. Então ele dá mais atenção para umas pessoas do que para outras pessoas. Entenda. A amizade não se conquista em meia hora. Quer conhecer o seu espaço? Como um saco de sal junto. Ninguém gasta 10 anos da vida para ficar na superfície ou na margem. Então não se compara 10 com 1. Claro, o vínculo da amizade é o amor de Deus. Pode ser que Deus vincule um coração em pouquíssimo tempo. Porque tudo vai depender do quanto eu me dou em Deus. Mas ninguém pode querer o espaço do outro, muitas vezes, né? Ah, eu já queria estar... Não, espera. O próprio Deus fez isso conosco.
estabelecendo um caminho de vida espiritual. O que Deus dá para um místico, de alegria e gozo, Ele não dá para quem está iniciando a vida espiritual. Mas Ele promete. Caminhe e você receberá. Também assim, com uma verdadeira amizade. Então vamos lá, os defeitos da falsa amizade. O primeiro deles é o capricho. De ter que viver pelos outros. Isso não é verdadeira amizade. Eu sou o seu amigo, mas livre. Não me domina. Não me enquadra. Não bota na caixinha. Eu não te pertenço. Tudo isso você tem que dizer. Senão não é amizade. É tão bonito ver alguém que nós amamos livre. Só que isso também dá medo. Porque o livre pode ir embora. E a nossa tendência é de querer possuir, né, o amor. Quem tenta possuir o amor o perde. Sempre foi assim na história. O amor é para crescer, 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 até chegar ao infinito que é Deus. O amor nunca pode ser enquadrado. Nunca pode ser enjaulado. Nunca queira dominar ninguém porque ama esse alguém. Capricho. Depois o afeto desordenado. É meu amigo, meu. Mais ninguém. Entendeu? Aí não dá, né? Porque todo o coração tem fundamento em Deus, que é a caridade. Nós somos chamados para amar. E quanto mais nós tivermos amor, mais pessoas se sentirão atraídas por nós. Mais pessoas vão querer beber da fonte. E você vai negar? Porque tem o seu amigo particular, especial e único? Você diz não. Se você não deixar eu amar também os outros, eu vou morrer. Então eu preciso amar. Tem a sua parte. No meu coração, diga, tem o seu lugar. O centro dele é Deus. Onde tem fundamento todo o amor. Mas aqui no cantinho tem um lugar da Giovana, ali tem um lugar do Vitor, ali. Entende? Não precisa que ninguém tome você para dizer é o meu amigo, meu melhor amigo, só meu amigo. E quando você lá na escola, né, vai conversar com a outra fulana que não gosta da Beltrana, mas a Beltrana é sua amiga, aí o circo pega fogo. Quem que você estava falando com aquela lá? Ó, primeira coisa, aquela lá tem nome. O nome dela é Joana, tá? Mas você não é amiga dela não, né? Sou. Então você não pode ser minha amiga. Por que que não? Porque para ser minha amiga tem que ser só minha, não pode ser dela. Então diga, então não posso ser sua amiga. Porque para ser sua amiga, primeiro eu tenho que dar conta de amar a Deus. E Deus não pede que o meu coração fique preso. Por isso ele diz, o único prêmio da autêntica amizade, na realidade, é mergulhar o nosso coração no amor de Deus. Por isso a gente usa aquela expressão que verdadeiro amigo é quem me leva para Deus. Quer saber quem é seu verdadeiro amigo? Veja se ele te leva para Deus ou não. Te fala isso muito simplesmente, mas é verdade. Já é seu fundamento, né? A solidez. Vamos para a escolha dos amigos, a prática da amizade. A amizade parte de uma atração pela pessoa amada. Não são palavras. Nós olhamos, nos encantamos e o nosso coração escolhe, como Deus faz. Só que Deus conseguiu escolher a todos, né? Porque foi Ele que criou e viu que tudo era muito belo e muito bom, e era a obra dele, Ele amou a todos. Nós não conseguimos assim, queríamos, mas não conseguimos. Então o nosso coração, que tem razões que a própria razão nos conhece, andando por aí, ele encontra uma alma ou outra e o coração dele se encanta, simplesmente se encanta, se atrai. Existe alguma coisa naquele outro, naquela outra pessoa, que nos atraiu profundamente. E aquele coração se torna objeto do nosso amor. Não tem uma explicação racional. Por que é amigo deste e não daquele? Porque não se baseia em interesses. Existe alguma coisa dentro de vocês que atraiu o meu coração. E é exatamente o amor que tem dentro do coração de vocês. Por isso, ele diz também, uma verdadeira amizade não se baseia pelos aspectos externos, não se trata da aparência de alguém, do modo como aquele alguém se porta, se trata daquilo que ele viu dentro. Porque se alguém se torna amigo de alguém baseado só nas coisas exteriores, esta amizade ainda é o segundo grau lá, que é o da amizade mundana.
E se é só porque aquela pessoa me atrai afetivamente, ela ainda não é a verdadeira amizade. Né? Porque outra pessoa pode aparecer e substituir. Como um marido, que não casa com a sua esposa por verdadeira amizade espiritual. Porque entendam, o matrimônio, antes de tudo, ele é uma amizade espiritual. Mas se o marido casa com a esposa só baseado no afeto que ele sentiu porque o corpo dela era bonito e ele se atraiu pela beleza exterior dela, quando ela ficar velha, como é que faz? Quando não for do jeito que ele quer, quando acordar de manhã e o cabelo não tiver penteado do jeito que ele viu a primeira vez, como é que vai ser? Sempre vai ter na rua uma mulher mais penteada do que a dele. E ele pode se atrair pela outra mulher. Ele não sabe dizer se ele se sentiu atraído pelo amor que existia no coração daquela mulher ou se ele se sentiu atraído pelo corpo dela. E tem muitos matrimônios que acabam assim. Você pergunta o que foi que aconteceu. Ah, o amor acabou. Como o amor acabou? O amor não morre. O fundamento do amor é que não existia. Isso você pode dizer. Não, nosso amor não estava fundado em Deus porque nós nem conhecíamos Deus ainda. Não é? O fundamento do nosso amor ainda éramos nós mesmos. Ainda faltava o fundamento verdadeiro. E agora que eu encontrei o fundamento verdadeiro, eu não consigo mais entender que aquilo é verdadeiro amor. E aí tudo vai morrendo, como diz São Jerônimo. Melhor que morra. O que não é verdadeiro é melhor que morra. Porque senão é ilusão para a nossa vida. A amizade deve ser estável, quase uma imagem da eternidade e permanecer constante no afeto. Aqui é importante. Se eu amo, eu te amo sempre. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, para o matrimônio. Na pobreza, na riqueza, nas tribulações, nas dificuldades ou nas alegrias, para a amizade espiritual. Não tem essa coisa de sou seu amigo, te amo muito, aí fecho a cara para você num dia, sorrio para você no outro dia, brigo com você no outro dia. Isso não é verdadeira amizade. Existe também uma constância no afeto, o querer bem. Eu quero bem o outro. Pode ser que um dia eu fique chateado com um amigo meu, porque o orgulho não me deixou vencer, não é, alguma tribulação e tudo, mas eu não posso jamais pensar que eu amo verdadeiramente ou que eu tenho verdadeira amizade por uma pessoa que, por exemplo, hoje não me agrada. Hoje eu não quero a sua presença. Amanhã eu quero. Isso não é amizade, isso é interesse. É o que você pode me dar. Não. O amigo ama sempre. Por isso é tão belo estar na presença de um amigo. Você nunca se cansa. Você gostaria de estar mais com ele. Os temperamentos dificultam na formação de amizades, certamente. Os irascíveis são os primeiros. Né? Aqueles que não têm o controle da própria língua, dos seus afetos, né? E que na primeira dificuldade ele explode e afasta a pessoa de perto dele. Existe, eu conheço pessoas assim, que a gente até quer amar, mas a pessoa é tão explosiva, tão difícil, que a gente não sabe como entrar e então se afasta. Né? Eu gosto muito daquela pessoa, mas não dá para conviver com ela, porque é muito irritado o tempo todo, tudo é muito ruim. Pessoas instáveis, desconfiantes. É impossível ser amigo de uma pessoa que desconfia. Se o fundamento da amizade está baseado na confiança, uma pessoa que desconfia de tudo e todos a todo tempo não pode ser amiga de ninguém. Porque uma das primeiras coisas que a amizade gera é um vínculo de confiança. E eu vou me dar a você. Se você não quer se dar a mim, não existe amizade em que só um se dá. Amizade os dois se dão. E era assim com Deus e Adão. E os faladores também. Quem fala demais não faz verdadeira amizade. Quem sai relatando tudo que ouve, que é insensato. Uma pessoa revelou algo dela no seu coração, você corre para contar para terceiro, para quarto, para quinto. Aquilo que um amigo revelou ao seu coração e pediu sigilo, você guarda até o céu. E tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue guardar segredo. E vai perdendo as amizades verdadeiras porque não consegue segurar a língua. Entenda, o coração de um amigo é um tesouro tão precioso que se você entregar de graça para outro, você perde. Então não, se você confiou ao meu coração que te ama algo do seu e pede sigilo daquela coisa, eu devo guardar com todas as forças do meu coração. Por fim, a amizade deveria possuir pelo menos 4 características básicas. A primeira delas, fidelidade.
Um amigo fiel é tudo que nós mais desejamos, né? Como a esposa deseja um marido fiel. A mais importante, fundamental de todas as necessidades. Ela é que coloca à prova a verdadeira amizade. É saber se esta pessoa é fiel em todo momento. Eu precisei de você agora, você estava lá. Depois a intenção, ou seja, eu sou seu amigo porque eu sou seu amigo, eu te amo porque eu te amo. Não tem outra intenção. A intenção é o amor. Terceiro, a discrição, discrição, é o meu amigo. Ele me pediu sigilo, eu guardo. Não descuidar, ter prudência. Guardar como um selo dentro de mim. Depois a paciência durante as provações. Nem sempre a gente vive a amizade nesse mundo, tudo bem. Não. Às vezes uma hora a gente se estressa, briga. Só que o amor é fundamento, está ali. Não morreu. Então ter paciência para se recompor, né? Os afetos e tudo voltar ao normal. Tem gente que não tem paciência para isso. Já quer ligar logo e pedir desculpa. Não, calma. Não morreu o amor, não. É como marido e mulher. Fica toda hora brigando e pedindo desculpa, brigando e pedindo desculpa. Se acaba. Não suportam. Não dá para ver assim. Se você ofendeu o coração do seu amigo hoje de manhã, porque você foi, sei lá, irritado ou alguma coisa assim, mas você sabe que você ama o seu amigo e ele te ama, então calme, reze um pouco. Tudo vai voltar ao normal. Ter a paciência. O fundamento e a estabilidade da amizade é a confiança. Não desconfie jamais do seu amigo. E aqui eu termino. Pode existir, sim, a amizade entre um superior e um inferior. Por isso São Tiago diz, não faça acepção de pessoas, especialmente vocês que têm fé em Deus. Porque o fundamento é Deus. Então é possível que um rico e um pobre convivam nessa fraternidade. Se alguém nessa fraternidade disser, eu me sinto excluído, porque eu sou mais pobre e tem gente mais rica. Ou eu me sinto excluído porque eu não posso ajudar a comunidade e tem gente que pode ajudar a comunidade. Entenda, primeiro avalie o seu coração. Primeiro avalie a sua consciência. Não jogue para os outros aquilo que no seu coração está dividido. Porque você pode amar a todos por causa de Deus. Você pode amar o pobre mais pobre e o rico mais rico, se o seu coração está em Deus. São Francisco provou isso, tantos santos provaram isso. Porque esses santos só queriam Deus. E Deus pode entrar no coração do rico e de um pobre. Deus pode fazer o rico dar o que ele tem, e é muito. Deus pode fazer o pobre dar o que ele não tem, e é muito. Por isso Jesus vai lá para ver os pobres dando e os ricos dando daquilo que tem para a casa de Deus, como era no templo lá. Mas o fundamento de tudo era exatamente o amor. Então, muito mais, trate o próximo com respeito, e falo agora como família espiritual. Cada um de vocês é um. Então, tratem uns aos outros com respeito. Se pedirem bons conselhos, deem. Todo mundo pode dar um conselho. Se tem um coração em Deus, até uma criança pode dar um conselho. Se o coração está em Deus. E claro, se é necessário, em algum momento, a correção fraterna, que é o mais difícil da amizade, faça. Se o seu coração realmente está em Deus, por mais que o seu amigo fique revoltado com você naquela hora, ele vai voltar. Se você fizer com caridade. Ver o defeito da outra pessoa não é difícil. O inimigo mostra. É fácil ver os defeitos dos outros. Então pense, se você tem que corrigir um amigo, reze antes. Pense antes se é aquilo que Deus quer. E quando falar, fale com doçura, com amor, com caridade. E o seu amigo, mesmo que por orgulho não aceite naquela hora, ele vai aceitar depois. Porque é verdadeira amizade. Que nosso Senhor dê para esta fraternidade esta compreensão profunda de que o nosso amor é real, ele existe, está fundado em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a sua mãe, Maria Santíssima. Ave Maria.